A telegonia é um dos fenômenos genéticos mais interessantes e refere-se ao aparecimento de algumas características do macho previamente acasalado da fêmea em sua prole subsequente, de outro macho. E aqui tem o nome de vários pesquisadores, tá? Cunhou-se o termo telegonia porque os espermatozoides atingiram o ovário após a primeira união sexual ter ocorrido e penetrarem certos óvulos que ainda eram imaturos. A maturação desses ovócitos pode coincidir com a segunda relação sexual, o que pode levar ao nascimento da prole. Em seu livro clássico, The Germplasm, ele descreveu a telegonia como um fenômeno duvidoso de hereditariedade. Tá? Isso era colocado como algo duvidoso ainda. Tá? Acrescentando que os exemplos relatados de telegonia eram baseados em um conceito supostamente equivocado. E recomendando que mais ensaios fossem conduzidos para responder a essa questão. Isso é uma declaração de Weizmann em 1893. Olha como os caras já estudavam há muito tempo isso. Né? Inclusive, o próprio Darwin, tá? E Murray estudaram essa questão em 1868. Eles reuniram algumas instâncias afirmadas do que eles atribuíam à ação direta do elemento masculino na forma feminina. Ou seja, do masculino no feminino. E pela primeira vez descreveu a telegonia no capítulo 11 do seu livro The Variation of Animals and Plants Under Domestication. Tá? É o nome do livro. Ele considerou esse fenômeno de particular importância para desvendar os mecanismos da hereditariedade. Além disso, ele mencionou que é certo que os ovários são às vezes afetados por uma impregnação anterior, de modo que os óvulos subsequentemente fertilizados por um macho distinto são claramente influenciados em caráter. Eles conseguiram perceber isso, que mesmo, né, quando tinham outros machos distintos que fecundavam, acontecia que esses óvulos que eram fertilizados por um macho distinto, eles ainda eram influenciados por algo anterior, porque eles perceberam isso em vários tipos de pesquisas que eles estavam fazendo. E aí eles colocaram o seguinte, tá? A existência da telegonia foi relatada em um amplo espectro de espécies, como cavalos, isso foi por um cientista chamado Douglas, em 1821, e por Finn, o nome do cara aqui, tá? Em 1893. Foi detectada também em porcos. Eu não vou ficar aqui falando, pessoal, o nome do pessoal, que estão vários nomes aqui, tá? Mas eu vou só falar as espécies de animais que foram detectado isso, que foi provado. Cães, gatos, ovelhas, camundongos, coelhos, moscas, besouros. E aqui tem estudos, segundo o que está colocado aqui, de Cornevin, Flint, Lingard, tá? Lowe e Weber. Um de 1891, outro de 1877, isso é antigo, hein? 1884, 1896 e 1896, também, no outro estudo, em humanos. Nas décadas de 80 e 90, os fenômenos de telegonia foram observados no sistema imunológico de camundongos e coelhos. Aí ele fala assim, em primeiro lugar, e aqui tem um nome super complicado, que eu não sei se é polonês, o que é, não vou falar agora, relataram a hiporresponsividade aberrante a aloantígenos específicos na prole da segunda geração nascida de macho neonatalmente tolerante, apesar do acasalamento subsequente com machos normais não tolerantes. Ou seja, alguma coisa foi passada para os outros, do qual os outros machos que vieram, eles não tinham, mas um primeiro macho possuía alguma coisa aqui, e aí simplesmente os filhotes nasceram. Né? A prole de coelhos gerada por machos não imunes e nascida de fêmea que acasalou anteriormente com machos que se recuperaram de mixomatose, também demonstrou imunidade ao vírus mixomana em uma pesquisa feita por Sobey e Connolly. Tudo isso é uma telegonia. Tá? Essa descoberta foi posteriormente comprovada por outros pesquisadores. E isso aqui já é recente, isso foi em 1986, 1995, 1991. Ou seja, pesquisas mais recentes. Tá? A manifestação da telegonia foi vista recentemente em insetos, pois foi relatado que o tamanho do corpo da prole é afetado pelo parceiro anterior da fêmea. Isso aqui é uma pesquisa que ela já tá X, tá? Porque eu até falei bem no início, quando eu estava tratando sobre isso, eu falei que foi observado em moscas. Só que todas essas pesquisas elas já foram feitas também em vários outros tipos de espécies, como eu já falei para vocês, tá, pessoal? Tanto na flora como na fauna. E quando dá em mamíferos, acabou. Fica tranquilo. Isso também dá em humanos. E já foram feitas em humanos. Só que, como eu disse, eticamente hoje os caras não querem que você saiba disso. Eles não querem que também as mulheres fiquem preocupadas. E aí talvez você, mulher, você vai falar assim, Samuel,
estive com mais de uma pessoa, o segundo casamento, ou tive uma vida assim, X e Y e tal. Como fica a minha vida, né? A grande questão é que, por isso que um dia nós herdaremos um corpo de ressurreição, onde, na verdade, tudo isso aqui vai passar. Tá? O que foi feito aqui, o que essas coisas trazem de consequência é que, nos filhos que nascem, eles não vão herdar apenas programações do seu marido, das pessoas que estão com você, mas provavelmente ele pode herdar essas programações genéticas de outras pessoas, né? Então corre essa questão desse tipo de risco. E essas coisas podem ser boas ou ruins, né? Geralmente, por isso que a Escritura ela fazia essa questão de que você não deve ter uma vida dessa maneira. Imagina a confusão ali. Fora que, pessoal, uma das coisas que é o maior transmissor e aquilo que faz uma troca espiritual de uma pessoa é a relação sexual, porque ela é como um pacto de fluidos, de sangue, um pacto de espírito. Então, quando você está ali sendo uma só carne, um só espírito com a sua esposa, com o seu marido, vocês estão, se duas pessoas elas são promíscuas, são endemoniadas e elas têm esse contato, elas passam livremente a sua frequência, sua energia um para o outro, e os demônios que afetam a outra pessoa, eles podem agora afetar a outra completamente. Eles têm, inclusive, caminho aberto e portais abertos. Imagina, né? Por isso que eles gostam de estimular a promiscuidade para as pessoas, né? E que essas coisas fiquem, né? E aqui, pessoal, é um artigo muito legal e ele tem vários relatos sobre isso. E sobre os insetos, isso foi feito, e aqui é até a menção daqueles mesmos pesquisadores que eu comentei no início, sobre o tópico telegonia aqui, em 2014 e em 2018. Tá? E aí foi comprovado isso. Existem agora várias outras questões aqui que eles colocam, depois eu vou deixar esse artigo para vocês, e aí vocês fazem a leitura. Tá? Tem também, deixa eu colocar aqui, deixa eu procurar. Tem também aqui um que é genes fetais no sangue da mãe, um novo mecanismo para a telegonia. Tem vários tipos de pesquisas que hoje a gente pode ter acesso. Mas eu vou falar aqui sobre a égua de Lord Morton, tá? Que era um híbrido equino e já foi um exemplo frequentemente notado nos livros de biologia. Tá? Em 1820, George Douglas, o 16º Conde de Morton, relatou ao presidente da Royal Society, engraçado que a Royal Society, né, esses tipos de sociedades secretas, que elas sempre estão estudando o quê, pessoal? O mundo espiritual, genética, essas coisas, por quê? Eles têm conhecimento, eles querem observar, né? Aí ele diz o seguinte, desejando domesticar o quagga. Quagga é uma subespécie extinta de zebra das planícies. Não tem mais esse animal, tá? É um tipo de zebra, pessoal, que as listras dela iam até mais ou menos a região ali das patas dianteiras e depois não tinha isso. Isso é interessante, essa característica, tá? Ele havia cruzado uma égua árabe, castanha, com um garanhão quagga, que posteriormente a mesma égua foi cruzada com um garanhão preto, e o Lord Morton descobriu que a prole tinha listras estranhas nas pernas como o quagga. Pura telegonia, ou seja, essa égua cruzou primeiramente com um quagga e ficou as informações genéticas dele nela, que eram completamente ligadas a essa espécie de zebra. Tá? E depois um outro animal, um garanhão, né, que não era um quagga, né, ele também teve uma prole, só que a prole dele, ele é posterior ao quagga, né, nasceu com características do quagga. Ou seja, pura telegonia. Né? Na mesma edição é dito o seguinte, a Royal Society publicou a carta de Lord Morton em seu texto Philosophical Transactions. Né? Na mesma edição diz, detalhes de um fato quase semelhante ao relatado por Lord Morton, comunicado ao presidente em uma carta de Daniel. Relatou que uma ninhada de uma porca preta e porca branca, por um javali da raça selvagem, cor castanha do javali, prevaleceu fortemente em alguns dos leitões posteriores, mesmo nas duas ninhadas subsequentes daquela porca. Ou seja, né, pura telegonia. Aliás, isso se sabe há muito tempo, pessoal. Tá? Falando sobre a questão da telegonia e o mundo espiritual, tá? O que acontece? Quando você sabe que aconteceu lá no Éden, Eva, ela tem sua primeira relação, mas
com Satanás. Por isso que no ventre dela estão duas sementes, e Deus, quando vai sentenciar a serpente, que é Satanás, ele diz que a sua semente estará em conflito com a semente da mulher. Né? Ou seja, que semente era da serpente? Né? Então a gente sabe que estava Caim e Abel. Né? Abel, filho de Adão, mas Caim, filho de Satanás. Ou seja, houve uma superfecundação heteropaternal. É interessante que, quando a gente lê o Targum, que ele apoia completamente isso, né, dá total sustento e base para isso, e a gente pode, pela própria escritura e pelo conhecimento genético que existe hoje, mas você percebe que os caras já sabiam disso há quantos anos atrás? Há mais de 3.000 anos atrás, eles já sabiam disso. Inclusive existem relatos nos livros, por exemplo, dos próprios judeus, onde eles sabiam que o mesmo acontece com as mulheres, quando a gente fala sobre superfecundação heteropaternal, tá? Algo um pouco, não estou falando de telegonia agora, tá? Mas eles já sabiam e falavam assim, o mesmo que ocorre com os animais mamíferos, e eles davam exemplos de cães, de gatos, de cavalos, eles falam assim, ocorre com os seres humanos. Eles já sabiam disso na época. E hoje, com menos de 100 anos, aí que a ciência foi descobrir que pode ocorrer a superfecundação heteropaternal, onde uma mulher pode ter relação com um homem, com outro, e ficar grávida de gêmeos, só que de pais diferentes, né? Quando a relação é muito próxima. Que era o que ocorreu ali no Éden. E aí, sabendo dessa questão, é aí que a gente entende que parte dessas programações e informações, elas são passadas mesmo a Abel e a Sete e a todo o gênio humano. Tá? Então, Satanás ele deixou essa natureza de pecado no ser humano. Porque Eva, ela é a mãe de todos. Inclusive, para quem gosta de biologia, estudem sobre a Eva mitocondrial. Eu nem vou tocar agora sobre o assunto do Adão cromossomial, mas eu vou só apenas falar sobre a Eva mitocondrial, que ela é uma prova. E quando você faz estudo, se percebe que todas as gerações de hoje, elas têm um tipo de mãe em comum. Tá? Quando você vai fazer os estudos genéticos, vai afunilando, eles vão perceber que, sim, tem uma mãe em comum. Por isso que eles chamam de Eva mitocondrial. Tá? E a gente consegue entender que essa natureza, também de Satanás, ela passou para o gênio humano. Só que ela pode ser ativada por epigenética, que é ativação e desativação de genes. Nós ativamos e desativamos genes ao longo de nossa vida todos os dias. Com as nossas atitudes, fazemos certos tipos de coisas, etc., nós estamos ativando e desativando genes. Por isso que cada coisa que a gente faz, desde as nossas expressões mais simples, que elas geram um tipo de frequência e mudam nosso DNA, nosso gene, nossa vida, tudo que nós fazemos. Nós estamos em constante, digamos assim, mutações. Né? Estamos passando por diversos tipos de mutações. Só que, como eu digo, essas características dos caídos, né, elas ficaram no gene humano. Por isso que você tem muitas doenças, vários tipos sanguíneos. Eu já comentei sobre a presença de, por exemplo, pessoas que nascem com 6 dedos ou com certos tipos de características, muito pelos no corpo, excesso demais. Né? Há vários tipos de anomalias que acontecem na humanidade, né, em alguns lugares em específico. Inclusive, se vocês notarem, vocês vão perceber que lá nas regiões, eu já comentei isso, principalmente da Índia, Sudeste Asiático, aquele pessoal, eles são muito pagãos, né? E lá acontece em cada anomalia, assim, que você olha e fala, nossa, não sabia que tinha gente que tinha isso aqui, né? Chifres na cabeça, a pessoa parece uma árvore, né? E vários outros tipos de coisas, assim, estranhas, né? Que em toda a humanidade está presente, porque são mutações, são coisas que ficaram pelo pecado, tá? E às vezes a gente acaba herdando geneticamente isso. Só que lembrando, não quer dizer que se você herda algum tipo de característica, se você nasceu com mais um dedo aqui, você tem 6 dedos, que a própria Bíblia, por exemplo, ela mostra aqui os Néfilis como Golias e os irmãos deles, eles possuíam o quê? A quantidade de 6 dedos. Esses seres, por exemplo, em algumas estátuas de alguns lugares lá do Oriente, inclusive no Ocidente, no Sudeste Asiático, tem algumas estátuas que eles chamam de os deuses, e eles pintam ou eles esculpem esses caras com 6 dedos. Né? E existem culturas, por exemplo, antigas, de mitologias de índios, onde eles falam que os deuses do céu desceram e eles tinham 6 dedos. Né? Ou seja, tudo conectando com os Nephilim. Na África também tem o mesmo tipo de conto. Só que aí não quer dizer que se você, na sua família, tem alguém, você fala, eu sou um Nephilim. Não. Ocorre que essas informações genéticas elas foram passadas para toda a humanidade. Tá?
E isso já começa com a telegonia já desde o início do mundo. Porque toda a humanidade, por Eva ter se deitado com Satanás, tá? Toda a humanidade possui parte desse gene caído até hoje. Claro que aí Deus ele sempre falava assim, ó, se casem entre os hebreus, etc. e tal. Por quê? Porque a carga genética é o quê? Muito menor. Agora, quanto mais eles se misturavam com estes, e aí é quando você entende que Deus ele sempre fazia essa separação de povos, porque a semente da serpente, ela é um fato. Você não pode negar o texto. A não ser que você não creia na Bíblia. Se você nega o texto, pega a sua Bíblia, cara, e joga fora mesmo, porque aí você está lidando com um Deus racista. Agora, quando você compreende todos esses padrões, essas coisas muito profundas, elas são inegáveis. Você fala assim, uau, não tem como negar isso. Tudo encaixa, tudo fica perfeitinho. A gente tem o apoio da ciência, a Bíblia, e tinha todo um porquê que Deus ele falava, não se misturem com esses povos. Se eu fizer a leitura aqui de Esdras 9, que eu já fiz várias vezes aqui no canal, mas só brevemente aqui, diz o seguinte, acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, né, dessas terras. Por que eles tinham que se separar, gente? Porque eles se misturando com esses povos néfilins, caídos, homens e mulheres, eles iam começar o quê? Gerar uma descendência de seres malignos. E iam acabar sendo, digamos, engolidos ali, assim como a tribo de Dan foi. E aí diz, o povo de Israel, né, e seguiram as abominações. O que eram essas abominações? Os cultos de fertilidade. Dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Muitos desses aqui são daquelas tribos lá, que eu comentei no início da live. Porque tomaram das suas filhas, né, para si e para seus filhos. E assim, prestem bem atenção aqui, verso irrefutável. Irrefutável, isso aqui. E assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. A semente da serpente é um fato irrefutável. Se você negar isso, rasga sua Bíblia. Tá? E aí diz, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Aqui, inclusive, pessoal, percebam que há sacerdotes, há levitas. É quando esses caras malignos entram na linhagem ali e começam a ficar escondidos entre os hebreus. E é quando João, quando Jesus, quando eles identificam que entre aqueles caras que se faziam passar por sacerdotes, né, eram filhos da serpente. Por isso que eles chamaram, né, geração de Nerachim, de serpentes, né, raça de víboras, progênie de víboras. O que ele estava falando? Aquilo é uma expressão? Não. Aquilo é simplesmente literal. Ele está falando, eu sei quem são vocês. Né? E aí, o próprio profeta, né, ele diz, e ouvindo tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Né? E ele ficou ali triste, ou seja, Deus cobrou, né, do povo de Israel. E aí a gente entra nessa questão. Pessoal, é um fato isso. Tá? Tem vários tipos de versos. E a gente tem inclusive aqui uma matéria. Eu não sei se eu separei aqui. Tem bastante aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que é essa aqui, ó. Microquimerismo. Vamos falar um pouquinho sobre o microquimerismo, inclusive. Tá? Um estudo encontrou microquimerismo masculino no cérebro de mulheres. Um estudo de 2017, tá? O caso recentemente noticiado de uma modelo com 2 tons de pele que tinha absorvido o DNA da irmã gêmea não nascida veio chamar a atenção para o quimerismo humano. Mas o fenômeno não é desconhecido, tendo sido objeto de vários estudos nos últimos anos. Ao analisar o cérebro de um grupo de mulheres, uma equipe de cientistas americanos descobriu em 2012 que o cérebro feminino registrava com certos episódios de microquimerismo masculino, ou seja, a presença de fragmentos de DNA vindos de um dador masculino geneticamente diferente das células do organismo da mulher.
Segundo o estudo, que examinou os cérebros de 120 mulheres entre os 41 e os 71 anos, 21% das mulheres analisadas nas pesquisas registravam microquimerismo masculino. Tá? O resultado do estudo foram publicados na revista científica PLOS. Este microquimerismo foi encontrado em várias regiões do cérebro, o que significa que 21% das mulheres têm células com DNA masculino a viverem nos seus cérebros. Ao procurar identificar a origem deste DNA masculino, os cientistas ficaram surpreendidos ao perceber que o código genético não correspondia ao dos progenitores, ou descendentes das mulheres autopsiadas no estudo. Ou seja, não correspondia ao DNA dos pais, avós ou filhos das participantes. Porque poderia ser, né, quando a mulher ela tem contato, por exemplo, com o feto, lá, tem essa questão, tá, do microquimerismo. Só que eles perceberam que não tinha nada a ver com os parentes dela. Depois de aprofundar a pesquisa, os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que as mulheres tinham contraído o DNA masculino através de relações sexuais e, ainda mais surpreendentemente, que as mulheres tinham absorvido o código genético de todos os homens com cujos espermatozoides tinham mantido contato. Telegonia, microquimerismo, isso aqui já está provado, pessoal. Não adianta fugir disso. Nos cérebros das mulheres mais idosas, autopsiadas no estudo, o DNA masculino estava guardado há mais de 50 anos. Eu até comentei aqui, falei, a gente não sabe exatamente, mas eu nem lembrava dessa pesquisa aqui sobre a questão do microquimerismo. Pode ser que a mesma coisa deve ocorrer no útero, deve ficar muito tempo, por toda a vida. O que significa que ele se torna parte da mulher e que, de certa forma, é impossível livrar-se dele. O microquimerismo masculino era frequentemente encontrado em mulheres sem filhos, sendo mais comum em casos de aborto espontâneo, não diagnosticado, gêmeos masculinos não nascidos ou em um irmão mais velho transferido pela circulação materna, sendo mais frequente em mulheres com aborto induzido do que em mulheres com outro histórico de gravidez. A bizarra descoberta de DNA residual após contato sexual, no entanto, leva o fenômeno do microquimerismo a um estatuto diferente, a um status diferente, a um nível diferente. O que pede estudos adicionais que o validassem. Isso é incrível, né? Então, não tem o que você pegar e negar, e isso aqui é irrefutável, pessoal. Faz parte dessa questão. Por isso que a Escritura, ela fala o versículo simples aqui, tá? Só colocar aqui para vocês. Que é o seguinte, que é, por exemplo, tem Mateus 2, do verso 8 ao 9, né, onde ele simplesmente está repetindo aquilo que está no Gênesis 2, 24, que diz, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe, né, o que Deus une. Então, olha como a gente começa a entender o quão profundo e a profundidade da Bíblia, a literalidade da Bíblia. Para você entender a literalidade da Bíblia, você tem que ir por todos os outros níveis, pesquisar muito, para você chegar ali depois de novo e falar assim, uau, como eu amo a palavra de Deus. Eu amo demais. Inclusive aqui, só antes de terminar, né, antes de ir para a próxima, para finalizar a questão de telegonia, microquimerismo, né? É aí quando a gente compreende, pessoal, do ponto de vista bíblico, que a Bíblia ela para homem e mulher, tá? Mas para você ver como que é muito importante isso, principalmente para a figura da mulher, que é geradora, tá? E o homem como sacerdote, como um semeador, né? O celibato antes do casamento, né? Isso é difícil, né? Não é você né? Se casou virgem, não. Né? Eu errei, eu pequei antes, né? E tinha falhado, mas para quem pode, quem ainda tem isso, você é jovem e tem essa consciência hoje muito maior. Quando eu era jovem eu não tinha essa consciência maior. Eu ainda estava na minha cabeça brigando se existia Deus, né? Imagina. E era muito duro, né? Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. Mas você que tem essas informações, e isso é falado às vezes em algumas igrejas e tal, só que não é explicado na profundidade, né, pessoal? É tudo raso lá, e aí a pessoa está ali na flor da idade ali, tudo assim, o mundo fica estimulando isso, o cara não quer nem saber e fala, esses caras não sabem nada. E aí, né, os amigos ficam estimulando, né, você é virgem, você é virgão, você não sei o quê, né. Acho que as mulheres também devem falar, você é virgona, né, você não sabe o que é vida, alguma coisa assim. Então, a mesma pegada. Então, isso é o que o mundo estimula as pessoas.
Só que eu coloco aqui, ó, o celibato antes do casamento. A virgindade, ela é uma virtude. Tá? A prostituição, fornicação, ela é um pecado, né? O casamento, ele é um compromisso para toda uma vida, né? E o adultério também, ele está ligado a essa questão. Não façam isso jamais. Para vocês compreenderem como espiritualmente, fisicamente, em todos os âmbitos, isso vai afetar a tua vida, em todos os níveis. Isso é muito forte, isso é muito sério. E vai ser cobrado, Deus vai cobrar.